Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspectos humanos. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo as coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito aos que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava
verdade é que ele tomava sobre si nossas A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele importa era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levando ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquia. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pelas angústias e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história e de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis mancerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência adoradora e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto.
e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortaleceis os corações, tende coragem, todo vós que ao Senhor vos confieis. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com fortes clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho de Deus, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória diante
diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado e então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o.
Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam em pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus.
Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Esta narração de João nos convida a penetrar neste mistério, o mistério da cruz, pelo qual Cristo é proclamado Senhor, Juiz e Rei do Universo. Na cruz, Deus Pai faz a entronização do Filho, cumpridor de toda a sua promessa, de toda a sua palavra. Cristo Jesus, Rei e Senhor, é glorificado na cruz. O centro desta celebração é assim uma proclamação quase que meio confusa ou oposta. Como pode o Rei e Senhor da vida se manifestar Senhor com uma coroa de espinhos? Entronizado numa cruz, não no trono da realeza. O manto vermelho com que Jesus é colocado diante do povo, quase que como servindo de zombaria. Este é o vosso rei. O manto vermelho significava realmente a realeza. Zombam de um Senhor que não é mais Senhor aos olhos deste mundo. Ele está entregue às mãos daqueles que têm o poder deste mundo para que eles façam o que bem entenderem. Pensam eles. A primeira leitura do profeta Isaías nos ajuda precisamente a compreender este mistério da salvação que Deus realiza para o bem de toda a humanidade através destes sinais antagônicos, tão difíceis de compreender no mundo de hoje. Aquele que realiza toda a promessa de Deus é aquele servo que assume todo o projeto e toda a vontade do Pai para que se cumpra tudo quanto ele anunciou através dos profetas. O servo justo e fiel de que nos fala Isaías é este Jesus que assume percorrer o caminho da humanidade e transformar a ignomínia, o escárnio, o desprezo humano em razão, em fundamento, em raiz da vida
que Deus oferece àqueles que nele creem. Acreditar que este Jesus maltratado, onde se vê os servos sofredores de Isaías, realizando toda a promessa do Pai, acreditar nesta figura escarnecida e desprezada por todos, como aquele pelo qual Deus quer oferecer a vida a toda a humanidade, é um desafio grande hoje para cada um de nós. Talvez para nós seja mais fácil olhando a cruz e contemplando a Jesus de braços abertos, pendurado naquela madeira, seja mais fácil compreender que este Deus é capaz de tudo, de dar a vida por nós. Mas este convite que hoje temos para contemplar esta cruz, é o convite a olharmos que este Cristo crucificado hoje derrama ainda o seu sangue. Na criança maltratada, no idoso esquecido, nas políticas públicas excludentes, no escárnio dos nossos governantes sobre a realidade e a fome do povo. É como aquele povo que escarnecia de Jesus e dizia: crucifica-o. Hoje a estrutura deste mundo, os valores deste mundo continuam gritando: crucifica-o. No pobre, no pequenino, naquele que é esquecido e privado do pão de cada dia. Nós estamos neste mundo. E se por vezes, às vezes, caímos na tentação de gritar crucifica-o, também somos abalados, como que pegados por esta força que é o Espírito de Deus vivo em nós, que é a nossa esperança e a nossa razão de viver, que é o Cristo vivo. Nós bendizemos hoje a cruz pela qual o Senhor transformou toda a dor em esperança de vida. Nossa vida hoje é aquele mesmo desafio de sermos capazes de gritar. Não como fizemos no Domingo de Ramos. Isso é fácil gritar. Lembra o que é que nós gritávamos aqui? Cristo é nosso. Que rei? Que reino é este? É fácil gritar que Jesus é o nosso rei. Mas que rei é ele? Que coroa é esta, Senhor, que te puseram na cabeça e que continuamos te pondo na cabeça? Que reino é esse? João nos convida a refletir sobre esse reino. Quando o Senhor mesmo, o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, nos ensinou também qual é esse reino. É um reino onde Deus é o Pai da misericórdia, do perdão, do amor. É um reino onde pela partilha do pão a justiça é feita, a justiça de Deus. Onde ninguém é esquecido da mesa.
Todos. Até Judas, né? Como ontem o Padre João, na missa celebrando, falava bem, né? Até Judas partilhou daquele pão, que o fazia membro deste reino de busca de justiça, de paz e de amor. Que reino é este, Senhor, ao qual nós hoje somos convidados a ser também militantes, não militantes do amém, do faz de conta, mas da verdadeira entrega a esta causa da justiça, do perdão e da paz. Para que essas guerras estúpidas, como alguém dizia, e o Papa Francisco referia, possam acabar. Para que a dor e o sofrimento desapareçam. Para que tantos inocentes possam encontrar a paz e a dignidade. Se meu reino fosse deste mundo, você, Pilatos, não fazia nada disso. Quantos Pilatos lavam as mãos hoje? E deviam estar à frente para defender a vida do povo? Não, andam por aí de motoca. Na maior. Senhor Jesus, teu reino é outro. Faz-nos que, contemplando a tua cruz, que neste momento em que vamos orar, rezar por toda a humanidade, por todas as situações da vida humana neste mundo, ajudai-nos a contemplar na cruz como a força capaz de superar todas essas divisões, esses entraves à realização do teu projeto, do teu reino de amor e de justiça, do teu reino de paz e de vida. Faz-nos militantes deste reino e que na nossa vida sejamos testemunhas tuas, verdadeiras testemunhas da vida nova que nos dás. Fortalece-nos, Senhor, no gesto da entrega como o teu Filho foi capaz. Sigamos os mesmos passos de Jesus para que Sussuarana, Novo Horizonte, Salvador, o Brasil, o mundo inteiro, olhando para nós, vejam, estes são cristãos. Se for preciso crucificarem-nos, demos o peito às balas, sem medo de recuar. Né, Silvina? Sem medo daquilo que vem pela frente, quando nós temos a certeza de que o servo fiel não é esquecido. Como Jesus foi fiel até a cruz. E por isso nos diz a segunda leitura, porque ele foi fiel, ele tornou-se causa, razão de salvação para todos. Que nós entremos nesta dinâmica de sermos testemunhas fiéis daquilo que Jesus nos propôs e nos propõe com o seu testemunho. Escutemos no nosso coração o valor do silêncio de hoje. É sem dúvida este acolher, este mistério da cruz em nossa vida.
que cada um de nós faça silêncio e possa contemplar este mistério. E agora vamos rezar pela Igreja, pelo mundo, pelas necessidades da humanidade. Oremos, irmãs e irmãos, caríssimos pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para que sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado. O conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o Pontífice Papa Francisco, que escolhestes para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbitérios, diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos irmãos e irmãs que serão batizados, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade
unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Vos colocamos em vossas mãos todos os mortos que neste dia, acho que foi hoje, lá em Jerusalém, teve mortos numa manifestação, naquela que é tida a cidade santa, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude e a paz, e possa também ser fecundo na esperança e nas suas obras para a construção da mesma paz, como muçulmanos e cristãos, rezemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado só em vós, achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Velem pela segurança dos viajantes e transeuntes, reparti os exilados, dei saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam.
Cheguem até vós as preces do que clamam a sua aflição, todos aqueles aflitos que fogem da guerra. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora é chegado o segundo momento, que é o momento da adoração da cruz. No momento pessoal de passagem junto à cruz, cada um fará em silêncio, passando, contemplando esta cruz, este Cristo crucificado. Valendo sempre aquele silêncio interior de olharmos e nos perguntarmos: que reino é este que o Senhor quer para nós? Portanto, ainda não é a altura de beijarmos a cruz, como era de costume uns anos antes. Então vamos depois passar junto à cruz em silêncio, contemplando este mistério da cruz na vida de cada um de nós. Eis o reino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o reino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o reino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Povo meu que te fiz eu, dizem que te conquistei. Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pode eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Fiel madeiro da Santa Cruz,
ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Cantem meus lábios a luta, que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo, que no madeira alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. A ordem foi exigida na obra da salvação. Caiu o inimigo no laço da sua própria invenção. Do pleno lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda esperança.
e salva seu irmão. Tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo, é presença e alimento nesta santa comunhão. Onde estás o teu irmão? Eu estou também com ele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Salvará a tua vida quem a pede, a quem a doa. Eu não deixo perecer nenhum aqueles que são meus. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição de vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre à nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na saída, nós vamos ofertar, como de costume neste dia, a nossa oferta, a nossa coleta em favor dos lugares santos. Portanto, aqueles lugares que nós chamamos onde percorridos pelo Senhor Jesus, que hoje contemplamos na cruz. Será feita a bênção especial para este momento e depois regressaremos às nossas casas meditando no nosso coração estes mistérios que celebramos. Que a vossa bênção, ó Deus, desta copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Abençoai-nos com a tua paz, com teu amor, com a tua justiça, com o teu reino. Acaba com o ódio entre as nações, faz com que os povos todos possam conviver
na tua paz. Por Cristo nosso Senhor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar.